Debate Político começando agora comigo, Érica Lima, e eu estou aqui com ele que conseguiu a reeleição, vereador Carpê. Seja bem-vindo. Obrigado, Érica. Obrigado ao Debate Político. Mais uma vez, como você falou, estamos aqui e agora mais tranquilo, né, Érica? Falando já reeleito, graças a Deus, após muito trabalho, muito esforço e graças a você, né, que nos escolheu, que permitiu que nós pudéssemos continuar por mais 4 anos em prol de uma cidade melhor e mais segura para todos. A eleição ainda não acabou, gente, porque a gente tem que falar sobre bastidores, né? Com certeza. Quando entrevistei, né, Capitão Carpê, no outro programa, que é o Politizando, que você pode também procurar pelo nosso canal do YouTube, as entrevistas, ali ele já falava de suas propostas, mas ali a gente ficava naquela situação, né? Será que a pessoa ela vai ganhar? E aí é o que eu vou perguntar dele. Você ficou nervoso? Passou por algum momento na sua cabeça assim, e agora, será que eu vou ganhar? Com certeza, Érica. Quando você se prepara para fazer uma prova, uma avaliação, você sabe que só depende de você. Você tem que estudar e após você estudar, você vai ser avaliado dentro da sua competência, daquilo que você conseguiu ali se esforçar. Em se tratando de política, é muito complicado, porque você não sabe o que passa na cabeça da população, você não sabe se de repente aquilo que você fez, que você julga ter sido importante, ter sido um bom trabalho, ter sido, por exemplo, eu tive um trabalho muito positivo, econômico, produtivo, fui o mais produtivo da Câmara Municipal de Manaus, sou ainda, inclusive, e nós não sabemos como é que isso reflete ali no eleitor. Muitas coisas acontecem e é óbvio que eu fiquei um pouco ansioso pelo resultado, mas no fundo estava confiante sim que daria certo, porque eu sabia que eu tinha trabalhado e eu tinha certeza que a cidade de Manaus saberia reconhecer esse trabalho que nós desenvolvemos durante esses 4 anos. Agora, para você que está assistindo a gente, que é dos municípios do estado do Amazonas, vou tentar explicar. Para Manaus, na CMM, a gente tem uma especificidade que foi muito singular nessa eleição. A gente não teve tantos candidatos, um número grande, né, concorrendo, mas nós tivemos nomes significativos de pessoas que já concorreram a cargos para deputado federal, deputado estadual, e isso torna, com certeza, ali nos bastidores e no play da política, uma competição realmente ali. Então, nesse momento, eu quero falar para você, Capitão Carpê, né? Fala para mim. Agora, muita gente não voltou também. A gente teve uma renovação baixa, foi uma renovação baixa, mas tivemos nomes singulares chegando aí. Fala um pouco dessa galera que está chegando. Com certeza, a renovação ela é sempre muito importante, conforme você falou, teve uma renovação, por mais que não foi 50%, mas tivemos renovações. Aquelas pessoas, muitos saíram, eu julgo inclusive pessoas muito importantes que poderiam ter continuado, que fizeram um bom trabalho, mas enfim, democracia, a população escolhe quem ela quer e quem ela não quer, mas eu acredito que é importante, né? Tem nomes fortes ali da esquerda. Você ficou triste que o William Alemão saiu? Cara, eu fiquei muito triste porque Manaus perdeu. O William Alemão é um político, é um vereador extremamente técnico, importante para a cidade de Manaus. Eu sento ali ao lado do William Alemão, eu sei o quanto o seu esforço, o quanto era esforçado, o quanto ele lutou para que nós pudéssemos ter uma cidade mais transparente. Então nós tínhamos aquele bate-bola ali ao lado. Então certamente Manaus perdeu e perdeu muito com a não reeleição do William Alemão. Eu sei que você estava acompanhando pelo TRE, né? E aí vai aparecendo ali quem tá ganhando, aquela fotinha. Qual foi a fotinha que você fez assim? Não acredito que essa pessoa voltou. Fala pra gente. Que voltou? Que se reelegeu. Sendo muito sincero, e aqui nada pessoal, um nome ali que eu achei que de repente poderia não ter sido reeleito. Não é a opinião minha de não querer que ele tivesse sido reeleito, mas eu achei que talvez não seria o professor Samuel, pelo trabalho que ele havia feito, né, bem tranquilo ali, não vi grandes movimentos dentro da Câmara Municipal de Manaus. E teve uma repercussão muito grande na situação teve uma repercussão infeliz sobre a merenda, grande, né? E muito negativa, quando ele falou que merenda era merenda, né? Que merenda não era uma refeição, não era uma alimentação, não era um almoço, por exemplo. E Manaus todo debatendo acerca da merenda escolar dentro das escolas municipais, que estavam servindo suco com bolacha, e a gente batendo muito forte, e ele soltou essa pérola, que merenda era merenda, não era almoço. Então achei que aquilo ali poderia, de certa forma, cansar muito a imagem dele, principalmente ia refletir na eleição, mas não refletiu, né? Qual é o outro nome assim que tu olha assim, não acredito que ele voltou também? Cara... Olha, ele tá né?
Tomar Beba uma uma água. água. Ele vai beber a água, gente, porque aqui é assim, a gente... Olha, nada contra também, me dou super bem com essa pessoa, sento próximo dele, mas pela força do partido, que tinha 4 vereadores com mandato, eu achava que seria um pouco difícil para o Roberto Sabino. Seria difícil, porque ele já estava há muitos anos, não sei quantos mandatos, ele é decano na Câmara Municipal, um dos decanos ali. Eu achava que o fato dele ter entrado depois da legislatura, já está em andamento ali, porque ele entrou no lugar de outro vereador, isso aí poderia atrapalhar um pouco ele. Então, por esse motivo, eu fiquei um pouco surpreso, porque ele conseguiu, né? Ele conseguiu reverter essas dificuldades que ele teve e foi um dos reeleitos aí. Inclusive, né, nada contra, né? Que bom que ele foi reeleito. Que bom seria se todos fossem. E quando você viu lá, Davi Reis? Cara, o Davi Reis eu não tinha dúvida que ele seria pela estrutura que ele tinha. O Davi Reis foi presidente da Câmara Municipal de Manaus nos primeiros 2 anos. Ele é filho do Saba Reis, que é o secretário, um dos secretários master ali do prefeito Davi Almeida, e eu achava que ele talvez não teria dificuldade pela estrutura. Campanha é dinheiro, vamos ser sinceros, e dinheiro fez muita diferença nessa campanha, então eu não achava que ele teria dificuldade para ser reeleito, tanto é que ele foi. Mas e aí? Não é só a questão de dificuldade de ser reeleito, é a questão de ter achado bom ou ter achado ruim. O que você achou? Cara, assim, eu vou falar enquanto cidadão de Manaus. Eu achei que aquilo que aconteceu quando ele foi presidente da Câmara Municipal de Manaus, onde nós tivemos muitas denúncias de coisas erradas na Câmara Municipal, nós tivemos aí denúncias de superfaturamentos, fomos inclusive para o Jornal Nacional, fomos para vários portais nacional aqui no Brasil, de denúncias de irregularidades dentro da Câmara Municipal de Manaus, como, por exemplo, a questão da tentativa de construir um puxadinho ali no valor de mais de 30 milhões, o kit selfie, por exemplo, o fato também de querer alugar as caminhonetes para os vereadores e várias outras coisas que aconteceram de escândalos na Câmara Municipal. Eu achava que aquilo ali, por si só, poderia ter sido um ápice para a não reeleição do Davi Reis, né? Infelizmente, como eu disse, a população de Manaus que decide, felizmente ou infelizmente, quem decide é a população de Manaus, e eles decidiram reeleger ele, então nós estamos lá, vamos passar mais 4 anos, e seja o que Deus quiser. Agora, olhando para a composição de 41, né, vereadores que foram eleitos para 2025, um todo, tá? Eu quero que você coloque assim, ótimo, bom, regular, ruim. O que você acha dessa galera toda, assim? Que foi reeleito? Não, que olhando para agora para a CMM, 41 vereadores. Dos atuais. Não, para 2025. Eu acho que regular. Eu acredito que regular, porque como eu não sei como serão os novos vereadores que foram eleitos, eu não sei como é que será o trabalho deles, mas regular porque teve uns que saíram que eu julgava ser, que eu achava que deveriam ter sido reeleitos. Por exemplo, o William Alemão. Então, regular, porque eu não sei como serão os novos, mas eu sei que nós perdemos com alguns, por exemplo, o William Alemão, que poderia ter sido reeleito. Presidente da CMM, Caio André, não foi reeleito. Historicamente, isso nunca aconteceu, né? O Caio André, eu não tenho do que reclamar, é um excelente gestor, isso a gente não tem como negar. Cumpriu a missão, está cumprindo a missão pela qual se comprometeu a realizar, que seria o resgate da Câmara Municipal de Manaus, dos vereadores, da valorização pós-Davi Reis dos vereadores. Não sei o que aconteceu, se teve alguma falha ali na estratégia, mas infelizmente, historicamente, nunca havia acontecido de um presidente não ser reeleito. É uma pena, é uma das pessoas que eu julgo que Manaus perdeu bastante por não ter o Caio André reeleito vereador de Manaus. Você conversa com o Caio André? Converso, meu amigo, A gente ouviu falar que ele pode vir assumir uma pasta de cultura no estado. Isso procede? São ideias, né? São apenas articulações que ele mesmo certamente está correndo atrás ali, né? O governador hoje é o presidente do partido União Brasil. Hoje a União Brasil tem 6 vereadores. Desses 6 vereadores, salvo me engano, 2 são novatos, estão entrando agora. Então tudo é possível acontecer. Inclusive o Caio
retornar à Câmara Municipal ou até mesmo assumir uma secretaria. Aí quem vai decidir é o presidente do partido e do governador que está ligado a ele diretamente ali. Agora, antes de começar a falar sobre suas propostas, o que você já fez na CMM, que a gente vai aqui lhe sabatinar, porque o ano está terminando, né? Eu quero que você fale aqui sobre presidência, né? Essa eleição, ela tá dando o que falar, mas fala para mim de bastidores aí, né? Entrega, quais são os nomes que estão aí? O nome Seu muito nome forte. tá também, vamos lá. Nós iremos decidir isso apenas em janeiro, que nós iremos votar Mas na já mesa tá tendo diretora. articulação agora. Já há bastante articulações. Esse é um momento de conversas, almoços, cafés, né, onde os vereadores estão ali se articulando. Eu acredito que o próprio Quais são os prefeito... nomes que estão aparecendo? Hoje, o Davi Reis. Fora ele. Mais uma vez, Davi Reis. Surgiu ali o nome do Elan Alencar, surgiu o nome do Eduardo Alfaia, mas eles chegaram num consenso do nome do Davi Reis. Esse é o nome do prefeito hoje que quer manter, que quer emplacar na Câmara Municipal de Manaus. E vocês que é oposição? Aqui do outro lado nós temos alguns vereadores, nós também estamos nos articulando. Nós temos um grupo de vereadores que elegeu o Caio André. Desse grupo de vereadores que elegeram o Caio André, nós mantivemos alguns que foram reeleitos. Então esse grupo de vereadores, juntamente com alguns novatos, a gente tem conversado bastante. Nós não chegamos ainda no nome exato de quem seria. Primeiro nós precisamos conversar, nós precisamos unir essas pessoas para que a gente possa, de repente, ter um objetivo, ter um projeto. Não pode, de repente, a Câmara Municipal de Manaus manter novamente nas mãos do prefeito. A Câmara Municipal de Manaus não pode ser um puxadinho da Prefeitura de Manaus, como aconteceu no início da legislatura, enquanto Davi Reis era o presidente. O prefeito Davi fazia o que ele bem queria, pautava o que ele bem queria, porque, afinal de contas, ele tinha tanto a maioria como tinha também a presidência da casa e toda a mesa diretora. O que nós queremos com essa escolha do presidente é ter independência, é ter transparência. Eu sou o líder do partido PL, hoje nós temos eleitos 4 vereadores. Me coloco à disposição, claro, me sinto preparado. Hoje estou indo para o 2º mandato de vereadores, já mais carimbado, com experiência. Me coloco à disposição, mas aquilo que for melhor para a casa, para a cidade de Manaus, para a população manauara, eu estarei pronto a seguir aquilo que for melhor para todos. Eu sou militar e sou soldado, eu apenas cumpro missão. Com a sua experiência, você acha que esse mandato de 2025, né, você acha que vai ter mais apoiadores aliados do Davi, ou vocês vão conseguir aumentar a oposição? Bem, o Davi, ele iniciou o mandato, nós só tínhamos, salvo me engano, 3 oposições, 3 vereadores de oposições. Isso nós conseguimos construir ao longo do tempo, né? Acordos não cumpridos também, decepções de alguns vereadores da base, isso acabou acontecendo a oposição mais ferrenha, tanto é que nós conseguimos eleger o nosso próprio presidente. Eu acredito que no início talvez a gente consiga, os vereadores que estão entrando agora, muitos estão ali, né, observando, talvez não tenha ali muito motivo para ser oposição, eles vão ficar analisando o que vai acontecer, o que não vai acontecer, mas o objetivo é pelo menos nós mantermos aí aquilo que nós já tínhamos. Se nós conseguirmos emplacar aí a presidência da casa, a gente consegue ter pelo menos a maioria, ou então a metade de vereadores que sejam pelo menos independentes, não necessariamente oposição. Esses vereadores do PL, por exemplo, que entraram, né? Você acha que eles vão ser oposição? Olha, eu tenho conversado com o vereador Salazar, Sargento Salazar, com o vereador... Se dá bem com ele? Me dou bem, são da minha instituição, tenho bastante carinho, respeito pelo Coronel Rossi, pelo Sargento Salazar. Nós temos também o vereador Raif Matos. Então, nós temos um direcionamento. Nós apoiamos o capitão Alberto Neto, que é deputado federal, que certamente vai manter esse posicionamento dele ali um pouco mais oposicionista. Então, nós possivelmente iremos manter também esse perfil dentro da Câmara Municipal de Manaus, ou pelo menos sermos vereadores independentes. Tenho conversado com o Salazar, tenho conversado com o Sargento Salazar e o Coronel Rossi, eles têm também comungado aí, irmanado aí nesse mesmo pensamento, de ser vereadores independentes. Agora vamos falar sobre o mandato, né? Finalizando 4 anos, Carpe. Quando tu olha para o teu mandato hoje, principalmente prestando conta para a população, o que tu acha de assim, isso eu fiz de melhor? Cara, a minha disposição, eu acho que o meu maior projeto do mandato, Érica, não um projeto de lei especificamente,
nós apresentamos diversos projetos de leis importantes. Não necessariamente um projeto de lei, mas o meu comportamento fiscalizador na Câmara Municipal de Manaus. Nós denunciamos, esse é o maior projeto de um vereador. As pessoas acham que o vereador é apenas aquele que apresenta projetos, aquele que apresenta projetos de leis. Não, mas é aquele que realmente faz a sua função, faz o seu trabalho. Eu fiscalizei inúmeras unidades de saúde, conseguindo identificar falta de estrutura, falta de infraestrutura nas UBS, falta de vagas nas creches, uma merenda escola digna para os nossos alunos, para as crianças, quando a gente conseguiu identificar larvas dentro de uma escola municipal onde estava sendo servida alimentação que tinha larvas, ou seja, a falta de zelo, a falta de amor, a falta de empatia com essas pessoas, a falta de estrutura no transporte coletivo, quando nós denunciamos diversas vezes, e denunciamos ainda a questão do asfalto a Manaus, quando a prefeitura prometeu asfaltar 10 mil ruas, com orçamento mais de R$1 bilhão aí, e não entregou sequer 3 mil ruas, e muitas dessas ruas que estavam asfaltadas no site Asfaltômetro, quando cadastradas no site, nós chegávamos nas ruas, a gente conseguia identificar que muitas delas sequer tinham asfalto. Ou seja, mentiram para a população de Manaus. Então, muitas vezes, apresentando requerimentos, solicitando informações e simplesmente não davam essas informações. Hoje eu sou vereador que tive mais de 18 mil ações de mandatos. E um dos mais econômicos, eu sou o segundo mais econômico. Então, para mim, um dos projetos mais importantes que nós tivemos na Câmara Municipal foi justamente ser o vereador mais produtivo, mas, sobretudo, ser um vereador econômico, um vereador responsável com o erário público. Eu estou aí, Érica, completando o meu ciclo de primeiro mandato. Eu não tenho sequer um ponto negativo que eu fiz durante esses 4 anos de mandato. Não tenho nenhum tipo de denúncia de corrupção. Tenho o meu mandato limpo, tenho o meu mandato transparente. Graças a Deus, gabinete lá na Câmara Municipal de Manaus, mas nós também temos o nosso gabinete fora da Câmara Municipal de Manaus, onde com o meu orçamento, com o meu salário, eu pago ali a mensalidade, pago toda a estrutura do gabinete, onde nós recebemos milhares de pessoas, vários cursos profissionalizantes através, inclusive, de emendas nossas, que nós conseguimos ajudar instituições, ações sociais, fizemos mais de 20 ações sociais dentro da cidade de Manaus, fora tantos e tantas ações que nós fazemos dentro da nossa cidade. Então, eu julgo que o meu mandato foi muito positivo, muito produtivo e prepositivo também para a cidade de Manaus. Eu aproveito aqui e deixo o espaço para você, né, para a gente poder também falar de projetos, para você mandar um abraço e agradecer as pessoas que votaram em você. Qual foi as zonas que mais, né, os colégios eleitorais que mais você teve votos? Zona Norte, Cidade Nova, tive muitos votos. Na Zona Leste também, na Compensa, conseguimos manter ali uma boa votação. Continua mantendo o teu eleitorado? A gente continuou mantendo o nosso eleitorado. Graças a Deus, eu acho que a reeleição, Érica, ela é muito difícil. Porque quando você vem a primeira vez, você é uma promessa. Será que esse cara vai fazer um bom trabalho? Será que ele não vai fazer um bom trabalho? Como é que ele vai? É apenas uma promessa. Muitas pessoas não têm crença que você talvez faça. Então, vir para a reeleição é muito difícil. E, graças a Deus, eu quero agradecer você que está aí do outro lado, que votou. Eu agradeço todos os nossos líderes, as nossas lideranças, os nossos assessores que estiveram diariamente nas ruas. Agradeço não só ao seu portal, Érica, mas tantos outros também que abriram espaço para que a gente pudesse falar do nosso trabalho, ou que divulgaram algum corte, algum vídeo nosso ali na Câmara Municipal de Manaus. Nós temos uma boa relação e eu acho que a comunicação, a mídia, ela é extremamente importante para que Manaus, para que o mundo saiba quem é cada um, né? Tanto é que a mídia ela é tida como o quarto poder, porque realmente ela tem uma força gigantesca. Então, muito obrigado a todos que contribuíram para essa reeleição e nós teremos mais 4 anos aí para trabalhar em prol da cidade de Manaus. Eu sei que você teve uma oportunidade muito grande de andar na rua, falar com o povo. E o que foi que cobraram de você? A população, Érica, muitas vezes as pessoas cobram demandas que elas pensam que é da tua competência e que não é. Tá faltando aqui, vereador, a gente precisa de uma creche aqui, nós precisamos de uma UBS, nós precisamos de asfalto. E aí você tem que explicar para ele que não depende de você, que você é vereador, que você cobra, que você faz requerimento, mas que depende da prefeitura realizar. Veja bem, é muito difícil você ser oposição. Você tem ali o lado da sua independência, que você fala o que você pensa, você fala o que é certo, você cobra o que é certo,
mas em compensação você tem todas as portas de todas as secretarias fechadas. Hoje eu não consigo fazer, por exemplo, um asfalto, tapar um buraco na cidade de Manaus, porque eu sou oposição. Então tem o pós, tem o pró e o contra, os prós e os contra. Então, mas eu não me arrependo de ter feito um trabalho de oposição, porque nós falamos também por milhares de pessoas. Quando eu falo pela merenda escolar, eu falo por 200 mil crianças e adolescentes, ou mais. Quando eu falo de transporte coletivo, eu falo para mais de 500 mil pessoas que utilizam o transporte coletivo na cidade de Manaus e assim sucessivamente. Então, a grande reclamação das pessoas era realmente a falta de infraestrutura, a falta de uma creche dentro de uma comunidade, a falta de uma escola, e muitas vezes a gente não tem como fazer muita coisa porque não depende da gente, depende do executivo, o executivo que executa, ele que faz. Então a mim cabe, por exemplo, pegar ali aquela demanda, entrar com requerimento e cobrar da prefeitura, e muitas vezes aquele requerimento que nós apresentamos, ele é derrubado, e aí a gente acaba não tendo essa informação. Esse mês, a gente cobrindo, né, que a gente cobre a CMM, a gente teve uma fala do Rodrigo Guedes, né, que fez aí uma denúncia na CMM sobre a questão de ser barrado, né? As emendas, os projetos que são arquivados, que colocam para votação e depois retira. E aí, o que você... Isso acontece com você também? Ah, com certeza. Hoje... Procede isso procede. Que o Rodrigo Guedes É muito difícil. Você também, quando você é oposição, aquilo que eu te falei, Érica, eu sou oposição. Então, por exemplo, 20% das minhas emendas foram pagas. 20%. Nós estamos no mês de novembro. E o que você faz com as emendas para as pessoas poderem entender? As emendas, elas são extremamente importantes porque nós destinamos para... É um recurso que o vereador tem, que não é meu. É um recurso que eu tenho, que eu posso destinar para as instituições, ou secretarias, ou instituições privadas, enfim. E nós solicitamos, indicamos para várias instituições. Por exemplo, indiquei para o Proerj. Indiquei um valor para o Proerj, onde irão adquirir material para as crianças realizar as atividades dentro das escolas, dentro dos serviços que são feitos. Indiquei para o Clube de Mães da Zona Leste, da Zona Norte, indicamos para as outras instituições. E quando a prefeitura não paga isso, tentando ali, de certa forma, punir o vereador, ele não pune o vereador porque o recurso não é meu. Ele não entra nem um centavo na minha conta. Esse recurso é da população que iria utilizar. Então, quando esse valor não é pago, são aquelas pessoas que estão sendo punidas por culpa da prefeitura que deveria fazer a parte dela e não faz. Então nós gostaríamos que isso aí não existisse, porque isso é um direito que nós temos. Qual é o valor mais ou menos que você tem para receber de emenda? Eu tenho mais ou menos quase 2 milhões que eu destinei para a educação, que ainda não foi executado, e nós temos aí pouco mais de 1 milhão também que nós destinamos para outras instituições que não foram pagos. Isso é um valor X para cada vereador igual. Então, alguns vereadores da base foram pagos. Alguns vereadores da oposição não foram. Por que eu? Por que o Rodrigo Guedes? Então, é isso que nós queremos, que o comportamento do vereador dentro da Câmara, seja de oposição, seja de situação, ele seja respeitado na hora de executar, na hora de uma demanda que nós solicitamos. E aí, o que você faz para poder que isso seja solucionado? A gente cobra, a gente tenta Tem como dialogar. O prefeito deixar isso para o outro ano? Não, ele tem que executar. Tem que executar. As emendas, elas são obrigatórias, ele precisa ser executado. Às vezes se executa no outro ano, mas uma hora ele tem que executar. E aí a gente vai continuando, porque agora eu quero saber um pouco, né, sobre os projetos, né, que você apresentou para a CMM, para poder realmente colocar para a população. E eu quero que você traga um panorama. Você já foi trazendo vários, mas agora me traz um panorama aí. Érica, nós temos aí diversos projetos de leis que nós apresentamos na Câmara Municipal de Manaus. Foram mais de 80 projetos de leis. Por exemplo, aqui, alguns foram aprovados, já são leis. Alguns são projetos, outros já se tornaram leis, já foram sancionados. Como, por exemplo, a implementação do sistema de segurança baseado em monitoramento por câmeras de vídeos nos prédios públicos. Até então, tinha os monitoramentos, mas não era obrigatório. E isso gera uma certa insegurança. Por exemplo, se a gente precisar de uma imagem de algum crime que tenha acontecido dentro da escola, ou fora da escola, ou dentro de uma repartição pública, hoje nós temos uma lei que obriga a Prefeitura de Manaus a ter esse sistema de monitoramento. Por exemplo, nós temos também aqui a Semana Municipal de Segurança Pública.
Até então, Manaus não se discutia sobre segurança pública, porque era de competência do governo, né? Era de competência de polícia militar, de governo, de governador. E quando nós fomos eleitos, eu entrei com um projeto de lei, também foi bastante importante, também foi a criação da Comissão de Segurança Pública Municipal, porque nós discutíamos e debatíamos sobre segurança, mas era muito ali superficial. Então, a gente criando uma comissão de segurança, a gente poderia debater, nós poderíamos sentar na mesa também para falarmos sobre segurança pública. Afinal de contas, Manaus é uma das cidades mais violentas do mundo e Manaus não se discutia. Hoje nós temos, por exemplo, uma guarda municipal que tem sido investido, recentemente o prefeito formou aí 200 guardas municipais e prometeu investir em mais 1.000 guardas municipais. A guarda municipal, estando armada, estando preparada, bem equipada, certamente trará muito mais segurança para a cidade de Manaus. Nós também temos a remoção de veículos automotor dentro das ruas. Hoje existe uma lei que obriga a prefeitura a remover. O que acontecia? Você chegava na rua, aquele veículo estava ali há 10 anos, 20 anos, se tornando um local de risco, levando em risco a saúde das pessoas, inclusive se tornando até um local propício ao cometimento de crime. Um vagabundo guardar uma arma de fogo, esconder uma droga, ou até mesmo tentar ali violentar uma pessoa, e aquilo ali traria risco para a segurança e para a saúde das pessoas. E temos outros projetos de lei. Então, a gente julga esses projetos serem muito importantes, mas nós temos muitos mais outros que certamente durante o nosso mandato serão aprovados na Câmara Municipal de Manaus. Agora, para esse pleito, né, dessa realidade agora de um outro ano, 2025, você caminhou bastante, você viu a população, você viu as próprias propostas do prefeito, né, reeleito Davi Almeida, e pensando no que você já fez, agora é um outro cenário. Hoje a gente tem problemática que você deve ter ouvido e você viu que realmente são emergencial, como a questão climática, por exemplo. Quais são as suas prioridades para 2025? Já pensou, já começou a estruturar isso? Olha, a prioridade que nós temos, minha amiga Érica, é continuar fiscalizando a prefeitura, pedindo transparência. Imagina, nós fazendo tudo isso, tendo mais de 18 mil ações de mandatos, grande delas de fiscalizações. Nós já tivemos muitas dificuldades. Por exemplo, nós tivemos aí na SEMAS. A SEMAS nós tínhamos um orçamento de 20 milhões. Salvo me engano, aumentou agora, foi para 35 milhões, mas imagina, a Secretaria da SEMAS, do Meio Ambiente e Clima, é uma das secretarias mais importantes da cidade de Manaus, porque nós estamos no núcleo do mundo, do pulmão do mundo, que é a floresta amazônica, onde nós temos todos os anos a seca severa, nós temos as enchentes, nós temos a falta de água para muitas pessoas, que isso dificulta, inclusive com relação ao meio ambiente. E o que a prefeitura tem feito para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e o impacto ambiental nessas situações? Nós temos também a questão da segurança pública. O prefeito prometeu fazer um concurso para mais 1.000 guardas municipais. Qual é o orçamento que está previsto para as secretarias? Então, nós estamos agora analisando, através da LOA, qual é o valor de cada orçamento para cada secretaria. Eu sei que orçamentos bilionários aí na CEMED, na própria SEDU, na CEMED e na Censa, que é Educação e Saúde, bilionários aí. Nós temos aí quase R$1 bilhão também para infraestrutura, e nós estaremos aí com a lupa fiscalizando cada centavo do dinheiro da população, porque nós teremos aí mais de 10 bilhões de orçamento para 2025. Então, acho que a prioridade, Érica, é fiscalizar cada dinheiro, cada centavo que a população tem nos confiado para isso. Aproveitando a tua experiência nessa questão da reeleição de Davi Almeida, prefeito de Manaus, não foi tão significativo o diferencial entre Alberto Neto e Davi, em termos de voto, né? Eu vejo isso. E Davi, eu vejo que saiu com muitos arranhões, né? Com a imagem bastante arranhada, principalmente com várias notícias de escândalos, né? E como é que você hoje, né, vê essa imagem de Davi Almeida para esse outro mandato? Como você disse, né, o Davi ele teve uma dificuldade, não vamos ser sinceros. Eu tenho certeza que em muitos momentos ali eles imaginavam que talvez eles não conseguissem ser reeleitos. Isso se deu pelo comportamento dentro e fora da prefeitura. Você acha que isso aconteceu? Eu acho que sim, tem aquele medo. Você vê no próprio vídeo ali, quando eles estão na hora da votação, estava todo mundo apreensivo, estava todo mundo nervoso. É normal, porque a gente depende da população. Depois que abre a urna, Érica, é muito fácil. É mole você comentar. Se você abriu a urna, você vai saber se foi bom ou não.
Então, antes de abrir a urna, é tudo muito dificultoso, é muito nebuloso, nublado, não tem como você ver o que realmente vai acontecer. Então, como você disse, teve muitas denúncias de corrupção, de casamento, de familiares envolvidos com o contrato dentro da prefeitura, né, a questão da merenda escolar, do suco de pitaia, né, do milkshake de pitaia, da infraestrutura, enfim, várias coisas que aconteceram na Prefeitura de Manaus que viraram denúncias, né, da viagem para o Caribe, do casamento, então várias coisas que foram arranhando ali a imagem do prefeito, que ele certamente vai ter que reconstruir essa imagem aí que ele, que ele infelizmente, ele mesmo destruiu de certa forma. Então a gente sabe que vai ter muita coisa, muitas águas vão rolar, mas antes de a gente finalizar aqui, Donald Trump ganhou nos Estados Unidos. E por que isso virou pauta na CMM? Conta pra gente. Eu particularmente não me pronunciei, né, Érica, sobre a eleição, né, de parabenização, até porque eu não sou americano, eu sou brasileiro, mas eu sei da importância de um líder, um presidente da República, um presidente americano, porque isso reflete na vida do mundo, né? Isso repercute na economia, em tudo. Mas você fez uma enquete, né? Não, eu fiz uma enquete. A enquete acertou? Acertamos a enquete, estava torcendo por Donald Trump, até porque é de direita, né? Estava sendo também apoiado pelo presidente Bolsonaro, por todas as lideranças da direita, e eu acredito que seria o melhor para o mundo, né? Inclusive para o Brasil. Então, graças a Deus, deu Donald Trump, e eu espero que em 2026 a gente consiga também, após aí algumas mudanças no cenário brasileiro, a gente consiga também tanto ter o presidente Bolsonaro como candidato, como consiga eleger também o presidente Bolsonaro a presidente da República. E aí, eu quero saber, você é vereador, mas você também é eleitor, né? E para a eleição de 2026, quem é que vai vir para governo? Rapaz... Isso vai ficar histórico, porque depois a gente faz aquele recorte assim e mostra, né? Eu não sei se nós temos boas opções aí não, viu? Eu espero que o capitão Humberto Neto venha candidato a governo. Olha, esse saiu simples e sai bem. Gente, assim a gente vai finalizando mais um programa. Lembrando para você, agora a gente está com um novo horário. A gente aumentou aí de horário. A gente agora tá 20h30, ou seja, 8h30 da noite. O seu encontro é com quem? Comigo, Érica Lima. Muito obrigada pela sua presença, vereador Carpim. Érica, muito obrigado. Obrigado mais uma vez aqui ao Debate Político por nos proporcionar esse momento especial para falarmos do nosso trabalho, esse espaço democrático. Agradeço aqui a você que está aí do outro lado, que nos deu mais uma oportunidade, mais uma chance de mantermos o nosso mandato aqui na Câmara Municipal de Manaus. Pode ter certeza que irei trabalhar ainda mais sério, ainda mais firme em prol de uma cidade melhor e muito mais segura. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Tamo junto.